Olá, turma, tudo bem? Estamos iniciando mais um conteúdo e vamos falar sobre um gênero muito legal, que é relato de viagem. Neste gênero, a gente basicamente vai relatar uma viagem, literalmente. E quando a gente faz isso, quando, por exemplo, eu vou contar uma experiência que eu vivi, eu vou contar um lugar que eu andei, que cultura eu conheci, pessoas, idiomas, todas essas coisas que vale a pena conhecer quando a gente viaja e que a gente já pesquisa antes mesmo de viajar. Eu vou relatar, vou colocar no meu texto, a fim de que você, leitor, pessoa que se interessa por aventura, pessoa que se interessa por viagem, por experiências novas relacionadas a isso, a conhecer lugares novos, tudo isso eu vou escrever pensando em fazer você imaginar o local que eu andei. Se alguém viesse andar aqui na nossa cidade, por exemplo, ela iria relatar todos os detalhes. É muito importante utilizar a descrição. E a finalidade da descrição é justamente fazer com que a pessoa que for ler, que for ouvir o meu relato, imagine exatamente como é aquele local. Quando eu digo, por exemplo, que é um lugar aqui, né? Vamos descrever Teresina. É um lugar, vamos dizer, acolhedor, quente, que valoriza muito o artesanato, que tem a sua própria cultura, que gosta muito de comer carne de sol, que tem, vamos dizer, os pontos turísticos. Nós temos ali o Encontro dos Rios, onde fala muito sobre a lenda do Cabeça de Cuia. Isso se eu fosse, por exemplo, um turista que viesse para cá. Eu poderia abordar sobre os principais pontos turísticos, falar sobre o shopping, por exemplo, que é um dos locais visitados quando as pessoas vêm aqui, falar da Ponte Talhada, falar do Encontro dos Rios. Esses são os mais famosos, né? E são os locais que realmente a gente encontra a nossa cultura, mais especificamente no Encontro dos Rios, né? Que é um local onde a gente vê o artesanato ali próximo, a gente escuta a lenda, tem aquelas pessoas que contam a lenda, a gente realmente vê um pouquinho da nossa cultura. E as pessoas, quando vão em determinados locais viajar, elas buscam novas experiências, buscam conhecer locais novos, igrejas mais bonitas. Quando vão ao Rio de Janeiro, todo mundo quer ir para aquele ponto turístico famoso que é o Cristo Redentor. Aquilo ali já imortalizou a cidade do Rio, que já é parte de lá de um jeito que você não consegue desvincular. Lembrou de lá, lembrou do Cristo Redentor. Então, o objetivo principal desse relato de viagem, gente, é relatar viagens, relatar lugares que eu andei, que eu viajei, por exemplo, na primeira pessoa, e isso vai incluir sensações, emoções, né? Sentimentos. Eu vou expor o que foi que eu senti. Nossa, foi um lugar em que eu me senti muito bem. Foi um lugar onde eu conheci umas pessoas maravilhosas e que aquela comida, pelo amor de Deus. E também pode ter experiências ruins, né? Então, relato de viagem não tem mistério, gente. Descrever viagens. Colocar os mínimos detalhes, fazer com que pessoas que gostam de viajar, que se interessam por relatos de viagem, que são público-alvo desse gênero, queiram visitar o local. Vejam as suas experiências e como foi o seu relato. Então, gente, é isso, basicamente, o conceitozinho, né? E aqui tem algumas características que nós vamos trabalhar, como, por exemplo, temos a descrição. Já falei para vocês, é muito importante. Como é que eu relatar sem descrever? Eu vou só dizer, eu fui ali, e aí? Tem que descrever. Tem marcadores de tempo, porque dentro da viagem a gente sabe que tem o tempo, né? Para eu estar realizando determinadas ações, para eu ir em determinados locais, fazer determinadas coisas. Tudo isso, eu preciso de um tempo. E aí preciso ter os marcadores de tempo, é muito importante. Como, por exemplo, pela manhã eu visitei o shopping, Teresina Shopping. Quando saí de lá ao meio-dia, eu fui almoçar ali no Encontro dos Rios. Tudo isso eu vou adaptando.
Outra coisa é o emprego da primeira pessoa do discurso, que é o eu. Já falei para vocês. E relato de situações reais que ocorreram com uma pessoa. No caso, vocês, quando forem escrever um texto, quando forem escrever um relato, e precisam simplesmente contar a história de vocês, o relato de vocês. E, obviamente, vão utilizar a primeira pessoa do discurso. É isso, gente. Até a próxima aula!